Bem-vindos de volta, futuros programadores de interface. Na aula passada, vocês conheceram os seletores compostos. Nós vimos aqui os seletores descendentes, os seletores filhos e os seletores irmãos adjacentes. Nesta aula, nós vamos conhecer os pseudo-elementos e as pseudo-classes. O que são isso? Eu vou remover aqui essa nossa folha de estilo. Vamos ali na W3 Schools e vamos entrar aqui em CSS. Aqui em CSS, vocês vão ver uma referência aqui às pseudoclasses e aos pseudoelementos. Tá? O que são essas pseudoclasses e esses pseudoelementos? Como a gente mostrou aqui nessas duas aulas anteriores, o funcionamento dos seletores, eles baseiam-se na posição dos elementos na árvore do documento. Então, dependendo de onde estiver a tag no nosso documento XHTML, a gente consegue alcançar ele com os seletores que nós vimos aqui até agora. Só que em alguns cenários, a gente simplesmente não consegue alcançar alguns conteúdos desse documento. Tá? Então, para resolver esse tipo de problema, a CSS ela prevê as pseudoclasses e esses pseudoelementos, que eles acabam complementando os seletores com a finalidade aqui de estilizar informações que estão inacessíveis nessa árvore do nosso documento XHTML. E até mesmo em conteúdos que sequer estejam aqui na marcação. Tá? Então, a pseudoclasse, a gente vai ver, ela pode ocupar qualquer posição no seletor, e os pseudoelementos eles devem ser colocados após o último seletor simples. Tudo bem, agora vamos ver aqui o que são essas pseudoclasses, e esses pseudoelementos. Depois vocês podem dar uma navegada aqui na W3 Schools para poder conhecer um pouco mais sobre eles, mas vamos voltar aqui à nossa aula. Vamos analisar esse documento XHTML. Nós temos aí a nossa div, o H1, H2 e o P dentro da nossa div. E o que eu quero fazer é criar um estilo CSS que case com o elemento que seja o primeiro filho do meu elemento div aqui, que é exatamente o H1. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Nós temos aqui o nosso elemento div, isso aqui a gente já aprendeu nas outras aulas, e eu quero acessar o elemento P dentro dessa div. Só que eu quero acessar o elemento, aliás, não o elemento P, vamos acessar aqui o elemento H1. Eu quero acessar o elemento H1 dentro da div. Só que eu quero acessar o elemento H1 somente se ele for o primeiro filho da tag H1. Então, para isso, eu tenho essa pseudoclasse firstChild. Vamos colocar aqui, color blue, se for o primeiro elemento H1 da div. E se eu colocar aqui, por exemplo, H2, ele vai alcançar? Não, porque o H2 não é o primeiro elemento dessa div. Vamos agora imaginar um outro código XHTML. Um código para a gente avaliar a situação de links visitados e não visitados. Neste código, nós temos aqui dois links. O link aula04.html, que já foi visitado, e um link xtay.html, que ainda não foi visitado. Então, por padrão, o browser marca aqui em roxo o link que já foi visitado e o link que ainda não foi visitado com a cor azul. Nós temos como marcar esses links, o visitado e o não visitado, usando também uma pseudoclasse. Aliás, algumas pseudoclasses. Por exemplo, a pseudoclasse link e a pseudoclasse visited ajudam a gente a aplicar estilos nesses links. Por exemplo, se eu quiser aplicar um estilo diferente no link que ainda não foi visitado, nós poderíamos vir aqui e informar o seguinte:
na tag A, que ainda não tenha sido visitada, então link, eu quero colocar aqui a cor vermelha. E na tag A, que já tenha sido visitada, e aí a gente vai usar a outra pseudoclasse, que é visited. Nós podemos colocar aqui green, por exemplo. E está aí. A gente consegue alterar o estilo dos links não visitados e dos links visitados. Vamos analisar ainda outro código. Então, vamos analisar esse código onde nós temos uma label e um input text, renderizando aqui para a gente, né, a label e o campo texto aqui para a gente. Né? Nós temos aqui algumas pseudoclasses dinâmicas na CSS. Né? Por que dinâmicas? Porque o agente de usuário, né, ele vai mudar o comportamento de renderização em resposta a uma ação do usuário. Então, o meu browser ele vai mudar o estilo dependendo de uma ação que eu fizer aqui. Por exemplo, eu posso clicar em cima de um elemento, posso dar um foco nele, posso passar o mouse por cima. Então, é isso que a gente chama de pseudoclasses dinâmicas. Então, vamos mostrar um exemplo aqui, onde nós vamos criar, por exemplo, né, um estilo para a tag input, né, e vai ser aplicado para o input do tipo text. Olha, isso aqui vocês já aprenderam, lá em tipo de seletores. Aqui nós poderíamos já criar o nosso estilo. Então, poderia colocar aqui, por exemplo, background, né, color, e yellow. Ótimo. Vamos ver o resultado aqui. Ficou amarelo. Agora, eu só quero que ele fique amarelo quando eu tiver com foco nesse elemento. Né? Então, como é que eu faço isso? Vamos usar a pseudoclasse focus. Aí, então, enquanto eu não tiver com foco nele, ele não está amarelo. Quando eu boto o foco, ele fica amarelo. Né? Nós temos ainda uma outra pseudoclasse, que é hover. Então, vamos lá. Quando ele estiver sobre o elemento... Opa, neste elemento não. Vamos aqui no label e mostrar o efeito para vocês. Então, quando eu passo o mouse sobre o label, olha só, ele muda o estilo para ficar com fundo amarelo. Então, poderíamos ter aqui esses dois estilos. Vamos colocar aqui para ficar mais claro aqui para a gente. Então, quando estiver com foco, isso, e aqui está o resultado. Quando eu clico aqui, fica amarelo. Quando eu passo o mouse por cima do label, ele muda o estilo para a gente. E eu poderia colocar ainda de outra forma. Imagine que eu estivesse ativando a label, por exemplo, ou estivesse ativando um link. Vamos voltar aqui, colocar um link aqui para a gente. E vamos alterar aqui o estilo para ser aplicado no link quando ele estiver ativado. Quando ele estiver ativado, vamos colocar a cor vermelha. Vamos ver o resultado aqui. Então, na verdade, esse estilo de cor vermelha já é o estilo padrão. Vamos mudar aqui para um verde. Então, quando eu clico, ele muda. Quando o link está ativado, ele mudou a cor do link. Tá bom?